Meus irmãos, nós, como seres humanos, nós passamos por diversas fases em nossas vidas. Há aquelas fases em que parece que o vento está batendo nas nossas velas e empurrando o barco da nossa vida por toda a força, e as coisas estão acontecendo de uma maneira extraordinária. Tudo que a gente se mete a fazer dá certo, os relacionamentos estão maravilhosos, as coisas estão cada dia melhores, e nós acordamos leves e dormimos leves. Alguém já viveu dias assim, dias que está tudo muito bem? Qual é o sinal para eu ver aí? Alguém já viveu dias bons assim? Mas também há aqueles dias em que parece que o vento está batendo na nossa vela no sentido contrário ao que a gente quer ir. E a gente se esforça, a gente faz tudo o que pode para que o nosso barco avance, mas na realidade o vento só nos lança para trás, só nos joga para trás. Tudo que a gente se mete a fazer dá errado. Os relacionamentos começam a ir por água abaixo, começa a questão financeira a pesar, o trabalho não dá certo, e nós estamos vivendo dias em que pessoas nos perseguem, em que injustiças são postas diante de nós, em que pessoas, de uma maneira que a gente não entende, se levantam contra nós e inventam mentiras. Pessoas nos frustram, nos decepcionam, e geralmente são aquelas que a gente mais ama, são aquelas que a gente está mais perto da gente, são aquelas que a gente mais se decepciona. E são dias muito maus. Quem já viveu dias muito ruins? Quem já? Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei em que fase você está. Se você está naquela fase que está tudo muito bem, se você está naquela fase que as coisas estão nem bom e nem ruim, ou se você está naquela fase em que deita e chora e acorda e não sabe por que acordou e não tem forças de sair mais do lugar e se levantar da cama é muito difícil. E falar com as pessoas e encarar mais um dia é mais difícil ainda. Eu não sei em que fase você está aqui, mas há alguém que te conhece mais do que você mesmo, que sonda os seus corações. Há alguém que antes que a palavra saia da sua boca, ele já sabe o que você vai dizer. Há alguém que sabe quando você se assenta ou se levanta. Há alguém que sonhou com a cor dos teus olhos, com o tom dos seus cabelos. Há alguém que sonhou com a cor da sua pele, com o timbre da sua voz. Há alguém que estava sonhando e planejando criar você à imagem e semelhança dele mesmo. Há alguém que jamais deixou de acreditar que você pode viver dias melhores. Amém? Nós acabamos de ler um texto escrito pelo rei Davi. Vocês acompanharam. E é um texto bem difícil no início, quando Davi diz: até quando? Quantos de nós, em algum momento das nossas vidas, na nossa mente ou no nosso travesseiro, a gente perguntou a Deus: Senhor, até quando? Eu não vou perguntar quem fez essa pergunta, mas certamente a imensa maioria de nós um dia já perguntou a Deus: Senhor, até quando? Isso não acaba mais? Até quando? Eu vou viver dias assim? Será que foi para isso que eu nasci? Por que eu estou aqui ainda? Por que tu não me levasse? Por que tu me fizeste? Meus irmãos, existem dois tipos de problemas que nós vivemos, seres humanos. Existem os problemas não provocados. São aqueles problemas que a gente está no meio dele e não sabe como é que a gente chegou ali. Você já viveu assim? Problemão, eu não fiz nada, como é que eu estou aqui? Caí de paraquedas no meio de um grande problema e eu não fiz nada, eu não dei causa a nada, estou aqui pagando por um negócio que eu não tenho nada a ver com isso. Agora eu vou perguntar, alguém já viveu dias assim? De estar no meio do problema e não sabe como é que chegou lá? Já não. Esses são os problemas não provocados. A gente não deu causa a eles. E existem aqueles problemas
provocados. São aqueles que nós buscamos. E se tem uma coisa que nós, seres humanos, somos especialistas, é entrar em enrascada. Nós, seres humanos, somos especialistas em arrumar problema onde não tinha. Nós somos especialistas em arrumar confusão onde não deveria. São os problemas que geralmente são resultado de desobediência. Desobediência a pai, a mãe, a líder, a chefe, a pastor, e principalmente desobediência a Deus. São problemas que a gente está vendo que vai dar errado e a gente continua indo no mesmo caminho. Só os corajosos. Quem já fez isso? Via que ia dar errado, mas continuou indo. Só os corajosos. Vamos lá, sim, tem mais aí. Tem gente que está assim, ó. Pode dar bobeira. Eu levantei logo a minha bem alta aqui. Nós somos especialistas em arrumar problema onde não existe, em arrumar discussões onde não haveria necessidade. E nesse texto, irmãos, Davi estava vivendo um grande problema. O rei Saul havia colocado um prêmio pela cabeça de Davi. Davi estava sendo perseguido nada mais nada menos do que pelo rei, o seu exército, e havia um prêmio muito grande por quem levasse Davi preso ou até morto. Então Davi está ali diante de uma circunstância muito ruim. Davi estava diante de uma circunstância que ele não deu causa. Não sei quantos conhecem a história de Davi, mas Davi foi aquele pastor de ovelhas, o menor da sua casa, aquele que, enquanto os irmãos estavam no bem bom da casa do pai, ele estava no meio do mato cuidando das ovelhas do pai. Ele lutou contra ursos, contra leões, defendendo as ovelhas. Os irmãos foram para a guerra, ele continuou lá, e depois ele foi levar comida para os irmãos, e lá viu um cidadão chamado Golias afrontando o exército do Deus vivo. E aí uma frase linda daquele tampinha, porque ele era pequenininho, provavelmente ruivo. Ele disse: quem é esse filisteu para enfrentar, e usando o vocabulário de hoje em dia, para tirar onda do exército do Deus vivo? E aí ele disse: se vocês não têm coragem, eu vou pegar esse cabra, eu vou honrar o nome de Deus. Esse foi Davi. E então Saul tinha momentos de crise, ele começava a ficar meio desequilibrado, e aí Davi ia lá e tocava a harpa para ele, e ele se acalmava. Então Davi não havia dado nenhuma causa para que Saul o perseguisse. Davi não havia dado nenhum motivo para que o rei Saul o perseguisse. Davi era um homem de uma fé inabalável. Estava ali e o rei queria destruí-lo, e ele então começa a escrever esse salmo, que é um dos muitos salmos que ele escreveu. Quando logo no início do salmo, eu queria que você voltasse aí, não feche sua Bíblia, Salmo 13. Ele diz o seguinte: até quando, Senhor? E é uma frase, essa expressão, ela é muito forte. Eu já disse isso muitas vezes na minha vida. Até quando? Você está nessa fase de dizer: Senhor, até quando? Será que isso não acaba mais? Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Quantas vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente? A gente vê pessoas ao nosso redor tendo suas vidas se organizando, se ajeitando, e a nossa do mesmo jeito, sem sair do lugar, sem nada acontecer. Para sempre, Senhor, tu vais esquecer de mim. E ele continua: até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Meus irmãos, essas são expressões, se a gente fizer uma analogia com alguém que esteja no mar, essas são expressões de alguém que está debaixo d'água. Um mar de problemas, um mar de situações difíceis, um mar de perseguições, um mar de injustiças, de calúnias, o mar das consequências das nossas próprias escolhas ruins.
as consequências das nossas decisões equivocadas, as consequências da nossa rebeldia estão nos afogando. Essas expressões de Davi são de alguém que está submerso no mar da angústia, da desilusão e da desesperança. São expressões de alguém, usando agora outra analogia, alguém que está lá no fim de um poço escuro. Ele olha para o alto e não tem mais nenhuma força para tentar sair daquele lugar. Meus irmãos, Davi estava com seu coração partido, angustiado, desesperado. Só que nós hoje conhecemos toda a história de Davi. Isso aqui foi no início. Ele ainda não havia sido tomado posse do trono de Judá, nem do trono de Israel. Se hoje nós pudéssemos voltar no tempo, chegar, sentar junto de Davi, nós poderíamos dizer: Davi, olha, eu estou vindo do futuro, Davi. Calma. Calma, porque tu ainda vai ser rei de Davi, rei de Judá e de Israel. Davi, calma, Davi, você vai ser um dos maiores reis que Israel já teve. E Davi angustiado, se tu pudesse chegar junto dele e dizer: Davi, calma, você vai ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi, calma, que você vai ser um rei que vai ganhar muitas batalhas e vai expandir o reino. Davi, calma, você vai ter muitos filhos e um deles será Salomão, o homem mais sábio. Davi, calma, porque de ti virá o Messias. Calma, Davi. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Tudo isso porque a sua vida ainda não acabou. E se Deus pudesse, ou pudesse não, Ele pode, mas se Ele quisesse, Ele viria hoje e diria para mim e para você: calma, porque eu estou vendo lá na frente. E se você que levantou a mão aqui e disse que já teve dias muito ruins, se você hoje, depois de 5, 10 anos desse problema, 1 ano, pudesse voltar e dizer a você mesmo: calma, ele passou. Calma, porque agora você está aqui com Deus. Calma, porque você está dentro de uma igreja. Calma, você está protegido. Calma, Ele proveu. Calma, Ele resolveu. Calma, você sobreviveu. Meus irmãos, nós seres humanos temos a tentação, ou não vou dizer nem se é tentação, mas nós temos como algo de regra nos focarmos apenas no que eu estou vivendo agora. O meu grande problema é esse. E a gente esquece dos tantos problemas que Deus já nos fez vencer. Quem aqui já pode dizer que venceu grandes problemas no passado? Quem? Você se angustiou muito. E se você pudesse voltar e dizer a você mesmo lá atrás: calma, porque você vai passar por isso. Meus irmãos, Deus mandou vir aqui hoje, entre outras coisas, você que está angustiada, você que se questiona e questiona Deus, ou até quando, tenha calma, e aguente firme, porque dias melhores virão, porque aquele que te criou não te abandonou, porque aquele que te fez se responsabiliza, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e porque as suas promessas continuam enquanto a gente tiver vida, fôlego. Calma! Quieta minha alma, essa é linda, né? Faz meu coração ouvir tua voz, aquieta minha alma. Não é? Quando a alma está agitada, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente só ouve a nossa própria voz. O Senhor diz: calma. Davi escreveu esse salmo angustiado, esse salmo triste, pesado, desesperançoso. Mas se a gente pudesse voltar lá para Davi, quando ele acabou de escrever aquele salmo, a gente pudesse dizer a ele: calma, Davi, porque você está no salmo 13, mas você escreveu 30.
E o 30 diz: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Aleluia! Aleluia! Calma, Davi! Você está no Salmo 13, mas você escreveu o 30, que diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova e me devolveste a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois da sua ira dura por um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Yes! Calma, Davi. Eu não gosto de fazer essas coisas, não, mas eu vou fazer hoje. Diga para o seu irmão do lado aí: calma. Diga para o outro: calma. Para o outro lado agora: calma. Diga, toque quem está na frente assim, ó. Ei, toque quem está na frente: calma. Aleluia. Yes. Calma, Davi, é só o começo. Está no Salmo 13. Ele escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui, entre outras coisas, para além de dizer calma, também te encorajar. Em Filipenses 1:6, a palavra de Deus diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra não descansará até completá-la no dia de Cristo. Aleluia! Calma. Calma. As coisas só terminam quando acabam. E se nós estamos respirando, não acabou. Quem dá o ponto final às coisas é Deus. Não é você, não é patrão, não é marido, não é esposa, não é vizinho. Quem dá o ponto final a qualquer coisa é aquele que tem poder para isso. Aleluia! E Davi, nesses primeiros 2 versículos, está angustiado. Mas no versículo 3, acompanhe comigo aí. Ele diz: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Agora, observe que o tom desse salmo muda. Os 2 primeiros versículos é aquela angústia. Até quando? Até quando? Até quando? 4 vezes. E agora, aquele que estava se sentindo submerso no mar da angústia, da desilusão, ele começa a colocar a sua cabeça de fora da água e diz: Senhor, olha para mim. Olha para mim, Senhor. Ele começa a mudar a direção, mudar o foco. Davi agora não fala mais dos problemas, do inimigo, da pena de morte. Ele diz agora: Senhor, olha para mim. Ilumina os meus olhos. O foco sai do problema e vai agora para quem resolve o problema. Senhor, olha para mim. Já não há desespero, há o reconhecimento da necessidade de uma intervenção divina naquele problema, naquela circunstância. O tom muda. Ele cobrava a Deus, dizendo: até quando? Agora, ele tem uma postura de um coração contrito e quebrantado, dependente, fragilizado, indefeso. Ele diz: Senhor, olha para mim. Agora, em vez de questionamento, há uma súplica. Olha para mim. 15 anos depois desse salmo, Davi comete o pecado de homicídio contra
o marido de Batseba, ele adultera com Batseba, e ele é confrontado pelo profeta Natã, 15 anos depois desse salmo, até quando? E o profeta Natã diz: você pecou. E Davi escreve mais um salmo, ele diz, Salmo 51, 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi escreve o Salmo 51 com base no 13, quando ele diz: olha para mim. Querido, se você está ainda tentando resolver os problemas com o seu intelecto, com a sua força, com os seus conhecimentos, ou falar com o prefeito, com não sei quem, com o empresário, com não sei o quê. Se você ainda está pensando em resolver dessas formas, do seu jeito, Davi disse: Senhor, olha para mim, porque eu não posso fazer nada, a minha orientação, a minha não, a da palavra de Deus, agora é a hora de você confiar somente. Olha para mim, é hora de você dizer: Senhor, olha para mim, vê como eu estou. Eu já entendi que eu não consigo resolver isso sozinho. E então vem os dois últimos versículos desse salmo. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ele começa com os quandos, os questionamentos, ele passa para uma súplica: olha para mim. E agora ele está completamente fora daquele mar que antes o afogava. Ele diz: eu confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Você está aqui? O pessoal do fundão aí está captando? Irmãos, nada havia mudado. Davi continuava escondido, fugindo de um rei, havia uma sentença de morte, um prêmio pela sua vida. Nada havia mudado, a não ser o coração de Davi. Nada havia mudado. Ele escreveu isso talvez em 1 hora, 2 horas, não sei, uma manhã. O que mudou foi que quando ele estava nos quandos, ele disse: olha para mim. Ele começou a discernir tudo que Deus já havia feito pela vida dele. Ele começou a se lembrar dos ursos que aquele pequenininho combateu e venceu. Ele começou a pensar nos leões que ele defendeu as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. Ele começou a lembrar de Golias. Querido, comece já a agradecer, mesmo sem nada ter mudado. E isto não é fácil. Garanto, isso não é fácil. Mas é aí onde entra o nosso amigo Espírito Santo. É aí que entra aquele que habita em nós e que nós vamos clamar e ele vai nos ajudar. Nada tinha mudado, tudo continuava do mesmo jeito. O que mudou foi o coração de Davi. Dizer: Senhor, eu confio. Irmãos, eu fico muito feliz, pastor Brito, eu vejo que vai se ensinar à igreja, que as pessoas têm a oportunidade de investir 50 conto, vem dizer reais, 50 conto, até uma pizza com a coca é mais do que isso, para conhecer e aprofundar o conhecimento do seu Deus. Em Oséias 6,3 diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Me alegro quando eu vejo isso, irmãos. Separe o dinheiro de uma pizza e uma coca por mês e venha aprender de Deus. Venha aprender de Deus. Davi disse: eu confio em teu amor. E por que eu falei disso, irmãos? Existe uma diferença entre crer e confiar.
Eu queria muito que você discernisse isso. Entenda, abre o seu ouvido. Crer é a convicção que eu tenho de que Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Confiar é a convicção de que Ele vai fazer. Entendeu? Muitas vezes a gente crê, mas não confia. Eu já fiz muito isso. Davi disse: eu confio no teu amor, eu sei quem me guarda, eu sei que o meu Redentor vive. Irmão, se você entregou a sua vida a Jesus, significa não que você vai viver agora só em berço esplêndido, não vai ter mais problema. Deus nunca prometeu vida mansa para crente, nunca. Ele prometeu que estaria conosco em todos os dias, os bons e os maus. Se você entregou a sua vida a Jesus, você precisa agora confiar e que Ele vai ajudar você dia após dia. Eu confio no teu amor. E aí, irmãos, o Salmo 130 de Davi, um dos últimos salmos dele, ele já velhinho, ele escreve no Salmo 135: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. O velhinho Davi lembrou-se do jovem Davi do Salmo 13, lembrou-se de tantas batalhas, de tantas dificuldades, de tantas lutas. Ele disse: eu espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Você está aqui? Amém? Não ponha a sua esperança em homens, não ponha a sua esperança em você mesmo, em você mesma. Não ponha a sua esperança no seu salário, na sua empresa, no seu intelecto, na sua força, na sua disposição. Coloque a sua esperança no Senhor e na palavra do Senhor. Porque nós falhamos, os homens falham, mas Ele nunca falha. Estava ali fora, eu voltei algumas vezes, estava me organizando ali para entrar com um drone. Deus me fez olhar para algumas carinhas aqui, irmãos. Pessoas que acham que conseguem disfarçar a angústia que está dentro do seu coração. Mas Deus revela aos profetas dele aquilo que está no seu interior, irmão. Eu vi sorrisos, e eram sorrisos, não vou dizer falsos, de fachada, não é isso não. Mas eram sorrisos protocolares de alguém que estava à beira de um grande precipício. Eu vi mulheres que estão aqui, que entraram aqui, que vivem as suas vidas, mas que pelas madrugadas choram quietinhas, para que não atrapalhe ninguém, para que ninguém descubra a angústia que está no seu coração. Mulheres que, pelo menos, esperam o sol estar nascendo. Homens angustiados, porque ainda não conseguem levar o sustento para suas famílias como queria, como sonhou. Da mesma forma que nós poderíamos dizer a Davi hoje: Davi, calma. O Senhor diz para você hoje que continua trabalhando, que nada está finalizado e que há muito a ser feito ainda. Há muitos planos, irmãos. Às vezes essas frases de que Deus tem um plano para você, às vezes ela fica tão desgastada, porque as pessoas falam sem nenhuma responsabilidade com o que estão falando, irmãos.
E aí acaba caindo num vazio, caindo num descrédito. Ah, Deus tem um plano. É como Jesus te ama. Ah, Jesus te ama. Caiu em descrédito, a pessoa está aí, daí. Quem vive o amor de Deus, entende a dimensão do que é um Jesus te ama, mas quem não vive, vai achar uma frase como outra qualquer. Mas, meus irmãos, eu não quero ser nessa noite aquele que joga uma frase de efeito para você se sentir animadinho. E quando voltar para casa e colocar a cabeça no travesseiro, vai ser mais uma noite terrível daquela. Não é para isso que Deus me trouxe aqui. Mas isso foi escrito, irmãos. Essa pregação foi escrita há aproximadamente 10 anos. E estava entre as minhas 500, 700 pregações. Eu orei e pedi a direção de Deus. E disse, meus filhos lá, muitos dos meus filhos estão precisando ouvir novamente. Eu sou a única solução para os seus problemas. E que fora de mim não há como sair dessa circunstância que você está vivendo. Meus irmãos, ainda há muitos planos de Deus que não saíram do papel sobre a sua vida. Você está aqui? Eu acho que nessa hora o som falhou, talvez. Eu vou dizer de novo. Meus irmãos, há muitos planos de Deus para a sua vida que ainda não saíram do papel. Está começando, já o pessoal vai entender. Eu vou dizer mais uma vez. Meus irmãos, há muitos planos de Deus para a sua vida que ainda não saíram do papel. Está na prancheta do céu. Ele está escrevendo. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, de lhes causar dano. Planos para dar-lhe esperança e um futuro. Algumas pessoas estão pensando, quem foi que fofocou de mim para o pastor? Quem foi que contou para ele que eu estou vivendo? Quem foi que mostrou a ele que o meu sorriso é só para que as pessoas não se preocupem ou para que não me perguntem? Quantas respostas você tem dado quando te perguntam como você está? Você responde, está tudo bem. Mas na realidade, você está à beira de um grande precipício. Meus irmãos, principalmente para esses que estão vivendo esses dias, esta é uma grande oportunidade. E Deus, mais uma vez, está dando para você tomar uma decisão definitiva. E tem um time de intercessores, não tem? Eu pedi a esse time de intercessores. Estão onde os intercessores? Onde é que estão os intercessores? Eu queria pedir os intercessores que ficassem aqui nesse corredor, estendendo suas mãos para esse povo. Ocupem o corredor. E estendam suas mãos para esse povo. Espalhem-se entre todo o corredor. Aleluia. Meus irmãos, está sendo travada uma grande batalha espiritual. Nesse exato momento, o diabo está lutando para não perder você. E o Senhor está levantando gente para lutar com você e por você. Até quando? Agora a pergunta muda.
Davi perguntou a Deus: até quando? E agora, Deus vai perguntar, você está aqui, preste bem atenção nisso. Deus está perguntando a você: até quando você vai fugir de mim? Até quando você vai fazer ouvidos de mercador? O Senhor pergunta a você, homem, você, mulher, jovem. Deus está perguntando a você: até quando você vai espichar essa corda? Até quando?